Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Você que é novo, seja muito bem-vindo nesse canal. Você que ainda está junto conosco, que bom que você está firme nessa jornada e eu, quero inspirar vocês a continuar a ler, a buscar ao Senhor a cada momento e usar isso como uma ferramenta de edificação pessoal para a sua vida. É algo que eu digo, não precisa ser aqui, pode ser em qualquer outro aplicativo. Os aplicativos hoje têm a leitura em áudio que você pode ouvir, tem vários, mas aqui eu quero que você acompanhe junto comigo, numa jornada que eu, movido pelo Espírito Santo, movido por Deus, colocado no meu coração, quero compartilhar com vocês, para inspirar vocês e às vezes pegar no pé. Vamos lá, vamos ler a Palavra de Deus porque é importante. E existem vários benefícios na busca de conhecer o Senhor, na leitura da palavra todos os dias. Não é algo para pastor, não é algo só para líderes, é para nós também, claro, mas é para todo filho restaurado no Senhor. Todos aqueles que creem em Jesus, buscar a conhecer o nosso Senhor através das Sagradas Escrituras. Beleza? Lembrando também que nós temos um vídeo, eu tenho um vídeo lá, mais pra frente, é um vídeo já gravado há tempos, isso, assim, que é essa tabela cronológica. Eu falo um pouquinho dessa tabela, o que ela nos ajuda a conhecer e nos localizar no Antigo Testamento, os profetas e tudo mais. E essa tabela, lá no vídeo, tem na descrição, você tem um link e você pode fazer o download dessa tabela para você usar e abusar no seu estudo da palavra, para que você seja edificado e conheça, possa entender um pouquinho mais como funciona a palavra de Deus e onde o Antigo Testamento trabalha com os profetas, reis e como é que é a linha histórica de todos os acontecimentos lá. Beleza? Então vá lá, o cardzinho aqui do lado, vá lá na tabela. É muito bom, o vídeo é interessante e vai te ajudar, ok? Bora para a nossa leitura então? 339? Muito bem, muito bem. Vamos fazer a nossa leitura de 339. Minha Bíblia já está abrindo assim, ó. Meio ano usando, porque eu adquiri ela, mas agora nem me lembro quando que eu adquiri ela. Será que foi ali em maio, junho, por ali. E ela já está abrindo de tanto usar todos os dias, olha só. Eu não rabisco ela porque a intenção é ler ela nesses dias prontos para ajudar a gente ter uma porção de cada Antigo, Novo, Salmo, Provérbios. Vocês já sabem, você que é novo, veja alguns vídeos atrás, eu explico isso tudo certinho para você e que você possa se animar na leitura junto comigo. Beleza? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar em Oséias 1:1 até 3:5. Pegue lá o seu suco, café, chimarrão, né? É algo que eu tomava bastante, mas dei uma segurada. Talvez um dia eu volte a tomar o chimarrão. Tomava todos os dias aqui na igreja, mas agora estou mais no café. Agora estou usando mais esse daqui, que eu ganhei dos meus pais, isso há muito tempo atrás, ele está funcionando muito bem. Era da minha esposa e minha esposa ganhou um novo e agora eu falei, eu pego os velhos para mim, né? Tudo que é mais antigo eu pego para mim. Então, homens, como diz minha esposa, homens, sempre tentando consertar tudo. Pois é, eu sou muito desses que gosta de consertar e usar até acabar o material. Beleza? Vamos lá. Pega o seu café, chá, suco, o que for, e vamos ler Oséias 1:1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, João, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Viu só? Ó, a gente fez toda essa leitura até agora, e agora chega em Oséias. A palavra do Senhor me veio
nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Então, é como se a gente voltasse agora de novo nas nossas leituras, assim, a linha do tempo mudou. Então, estamos lá para trás de novo. E isso é importante. E são nesses momentos na palavra de Deus que nos localizam. E muitas vezes eu sou muito gráfico. Então, assim, existia um meme, fala assim, ó, você entendeu o que é que eu desenho? Eu já falo, desenha antes de explicar. Vai desenhando, que fica mais fácil. Para mim, aquela tabela é fantástica. Olhar ela e falar, então é aqui que Deus se revelou. É a respeito disso que Deus está falando. Viu só? Por isso que é importante aquela tabela. Muito bom. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias, ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel naquele dia e quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, ponha nele o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém a casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse, ponha nele o nome de Lo-Ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhe foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos de Deus, do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chame seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto e uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão dos seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mulher deles se prostituiu àqueles que os concebeu, agiu de forma vergonhosa. Porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me darão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei os seus caminhos em espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria e as suas festas, as festas da lua nova e os seus sábados, e todas as suas solenidades.
Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, nas quais ela diz: esse é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso e se enfeitou com os seus pendentes e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. A vida de Oséias, na verdade, a vida dele foi a profecia. O casamento dele, a prostituição dela, é referente a Israel como uma esposa e a Israel que se prostituiu com outros ídolos. Essa que é a premissa da profecia de Oséias, sim, no geral. Portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto. E falarei ao coração, e ali eu devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamarás mais de meu Baal. Removerei de sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens e com as aves do céu, e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada, a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo e o vinho ao azeite, e esses responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá. E para Lo-Ammi direi, você é o meu povo, e responderá, tu és o meu Deus. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada, e eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, temendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. 1 João 5, 1, 21. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Esse é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que coisas segundo a... Espera aí. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Aí, ó. Isso é outra coisa que eu bato na tecla aqui com o pessoal. Sabe por que quando a gente pede, a gente não recebe porque a gente pede mal? Segundo aqui, ó. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, na oração, se pedirmos, Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então não adianta pedir as coisas só por pedir. Tem que pedir segundo a vontade dele. E é isso que João está batendo na tecla. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Ó, pecado que não leva à morte. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deve pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Então, estarmos nele. Então, na hora de estarmos nele. Então, algo que a gente ensina também aqui na igreja, e se você for ver, o pecado necessariamente ele não leva você para o inferno, tá? Existem pecados que não são para a morte. E ele fala muito sobre justiça e injustiça aqui. A gente pode estar sendo injusto, errar, porque errar é humano, tá? É pecado, mas ele é arrependível, eu poderia dizer assim. Davi errou muito. E o que faz dele um homem segundo o coração de Deus? Arrependimento. Humildade no Senhor, de reconhecer o erro, a falha, e voltar-se para o Senhor. Erra de novo, volta. Agora, João também fala assim, o problema está em negar a Cristo. Isso é pecado também. E isso é para a morte. Salmo 124. Dá para falar muito sobre isso, mas não é a intenção. Então vamos lá. Salmo 124, 1 a 8. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro de laço do laço do passarinheiro. Rompeu seu laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Provérbios 29, 5, 8. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelos
pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. E assim terminamos a nossa leitura de 339. Nossa, gente! Mais 26 dias. 27 dias, porque tem um amanhã ainda. Mais 27 dias. E daí nós estamos terminando a leitura da Palavra de Deus. E podemos descansar? Não. Aí, ano que vem, começamos a ler de novo. Porque o nosso descanso é o Senhor. E vamos descansar nele. Amém? Dito tudo isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like e comente, para que assim o YouTube entenda que esse é o tipo de conteúdo que precisa ser entregue para as pessoas, e elas sejam inspiradas a lerem a Palavra de Deus todos os dias, para crescermos em maturidade no Senhor, ok? Deus abençoe e nos vemos amanhã.